Dos arranha-céus mais altos e a alguns dos maiores projetos imobiliários da história e das redes ferroviárias intercontinentais, a um megaprojeto nuclear revolucionário, aqui estão os 23 maiores megaprojetos em construção em 2023. Vamos iniciar com o Trem Maya. Na América do Norte, um passageiro e a rede ferroviária de carga percorrerá mais de 1.500 quilômetros da Península Mexicana de Yucatán. O presidente Andrés López Obrador está determinado a vincular milhares de sítios arqueológicos pré-hispânicos no sudeste do país aos famosos balneários mexicanos em um megaprojeto no valor de 10 bilhões de dólares. Para Obrador, o Trem Maya foi um trem necessário que ajudará a saldar dívida histórica com o sudeste do país, ao trazer um crescimento econômico sem precedentes para a região. A construção agora passará pela segunda maior selva das Américas. Os trilhos passarão por sítios arqueológicos contendo milhares de restos maias, um fato que encontrou oposição resoluta de comunidades indígenas, organizações ambientais e muitos outros. No entanto, o governo ignorou as críticas ao rotular o megaprojeto como uma questão de segurança nacional. O presidente López Obrador prefere os benefícios do desenvolvimento à preservação do patrimônio e espera operar os primeiros trens no Maya Train até dezembro de 2023. Número 22. O túnel de Injamborran. O túnel do outro lado do globo. A China está trabalhando em um projeto de desvio de água destinado a uma distribuição mais justa dos recursos hídricos entre o sul e o norte do país. Um elemento-chave no projeto é o túnel de água em Jamborran, recorde de 195 quilômetros de extensão, que drenará a água da represa das Três Gargantas para o rio Han, de onde será desviado para Pequim. O túnel, com quase 1 quilômetro de profundidade em algumas áreas, levará 10 anos para ser construído, a um custo de cerca de 9 bilhões de dólares. Para comparação, o túnel de água mais longo até hoje é o Pajana, na Finlândia. Tem 120 quilômetros de comprimento e chega a 130 metros de profundidade. A conclusão do túnel levará mais 10 anos, mas, uma vez concluído, ajudará a aumentar a produção de alimentos e melhorar as terras aráveis para 150 milhões de pessoas. Número 21. The Line, a linha. Um ambicioso esforço da Arábia Saudita para mudar sua economia para o turismo deu lugar a muitos megaprojetos ambiciosos. O mais surpreendente desses desenvolvimentos planejados é a megacidade Neom, de 500 bilhões de dólares. No ano passado, a Neom ganhou as manchetes globais depois de revelar imagens do The Line, um arranha-céu sem precedentes com 2 paredes espelhadas de 500 metros de altura, estendendo-se por 170 quilômetros no deserto. Após o anúncio, a maioria dos comentaristas não estavam convencidos de que o projeto seria realizado. No entanto, a Arábia Saudita chocou o mundo com imagens de drones, sugerindo que a escavação está em andamento no local. Quando concluída, The Line deve abrigar 9 milhões de residentes e as primeiras pessoas poderão se mudar em apenas 7 anos, portanto, até 2030. Número 20. Wassail Tower. Do outro lado da fronteira com a Arábia Saudita, Dubai está fazendo outra adição ao seu horizonte icônico com a Torre Wassail, de 302 metros de altura. O arranha-céu será único por seu design retorcido e assimétrico, e por suportar a fachada de cerâmica mais alta da região. Depois de concluído, o projeto do edifício apresentará uma ilusão de movimento dinâmico. Os engenheiros usarão diferentes técnicas de sombreamento e resfriamento para assimilar a Torre Wassail com os verões quentes de Dubai. O trabalho de construção da torre ultrapassou 56 dos 64 andares planejados e os planejadores têm como meta a conclusão até 2024. Número 19. Eco Atlantic City. Agora nós mudaremos para a África, onde a megacidade de crescimento mais rápido do mundo, Lagos, está prestes a ter um novo centro financeiro de 6 bilhões de dólares às margens do Oceano Atlântico. A cidade, com financiamento privado, está sendo construída em terrenos recuperados no Atlântico e terá de tudo, desde arranha-céus a residências de luxo e shopping centers. Embora muitos dos edifícios planejados ainda não tenham sido construídos,
A cidade já possui uma extensa rede rodoviária e tem contratos em vigor para trazer algumas das maiores instituições financeiras do mundo para Lagos. O desenvolvimento mais significativo no Eco Atlantic ocorreu em março de 2022, quando os Estados Unidos aprovaram a construção de um novo consulado na cidade, que custará mais de $500 milhão. Número 18. Nusantara. De volta à Ásia, a Indonésia está a caminho de uma nova capital em uma ilha mais central, a quase 2.000 quilômetros de Jakarta. Nusantara é uma ideia do presidente cessante Joko Widodo, que deseja que a primeira fase do projeto seja concluída antes do dia da independência da Indonésia em 2024. A ideia de mudar a capital do país está enraizada nos problemas enfrentados por Jakarta, que agora está superlotada, superpoluída e afundando rapidamente devido à extração excessiva de algas subterrâneas. Há também outros fatores geográficos em jogo, já que Jakarta está localizada na ilha de Java, que apesar de ser a menos das ilhas da Indonésia, é responsável dos mais da metade do PIB do país. Ao se mudar para Kalimantan Oriental, a Indonésia também espera reequilibrar a economia do país. Mais de 200 mil trabalhadores estão atualmente participando da construção de Nusantara, que exigirá $34 bilhões para ser construída. A maior parte do financiamento virá de entidades privadas e a cidade deve abrigar 3 bilhões de residentes quando for concluída em 2045. Número 17. Chō Shinkansen. O Japão tem um dos sistemas ferroviários mais avançados do mundo. Em 2014, os planos foram colocados em prática para levar os trens mais rápidos do mundo um passo adiante. O trem de alta velocidade Maglev está planejado para ser 2 vezes mais rápidos que os trem-balas atuais, incorporando o conceito de levitação magnética. À medida que entramos em 2023, a construção está em um ritmo mais rápido do que o esperado. E isso, apesar do fato de que a maior parte da rota passa por montanhas e, portanto, 90% da rota consiste em túneis. No ritmo atual, os primeiros passageiros podem embarcar no trem Maglev até 2027. Todo o projeto custará cerca de $55 bilhões e terá uma extensão de 285 quilômetros entre Tóquio e Nagoya. A jornada será concluída em apenas 40 minutos, com altas velocidades de mais de 500 km por hora. Número 16. Torre Merdeka. Movendo-se para o sudeste da Ásia, a Malásia finalmente abrirá o segundo arranha-céu mais alto do mundo, a Torre Merdeka, em meados de 2023. De acordo com o funcionário, a construção agora está em 92%, o que significa que o cronograma de meados de 2023 é realista. A Torre Merdeka ultrapassou a Shanghai Tower, como o segundo edifício mais alto do mundo no ano passado, quando atingiu uma altura de 678 metros. Kuala Lumpur já abriga arranha-céus super altos e famosos, como o Exchange 106 e as Torres Gêmeas Petronas. Com a adição da Torre Merdeka, a maior cidade da Malásia agora ostenta um dos horizontes mais famosos do mundo. Número 15. Metrô de Doha. O Catar acabou recentemente de sediar a Copa do Mundo da FIFA, mas esse não foi o único projeto do país que ganhou as manchetes. O metrô de Doha foi um dos lugares mais proeminentes durante o evento decisivo, já que a rede ferroviária de 76 quilômetros transportava torcedores de futebol entre os estádios de futebol a cada 3 minutos. Um total de 37 estações de trem ligaram 5 dos 8 estádios da Copa do Mundo e 18 milhões de passageiros usaram a rede durante o evento. Se esse trem, o evento provavelmente não seria possível dessa forma. Mas o trabalho ainda não acabou. Depois de iniciar a construção há 10 anos, o metrô passará agora para a próxima fase, onde mais de 60 estações serão adicionadas no ano seguinte. Número 14. Represa de Dasso. Em outro lugar na Ásia, o Paquistão continuará a construção da represa de Dasso, no valor de $4,3 bilhões, com a ajuda da experiência chinesa e financiamento do Banco Mundial. Como um dos maiores projetos hidrelétricos do país, a barragem Dasso ajudará a facilitar a expansão do fornecimento de eletricidade no Paquistão. A barragem deveria ser inaugurada em 2022,
mas o progresso geral atualmente é de apenas 12%. Um dos principais motivos para os atrasos é o fracasso na aquisição do terreno, que deveria estar concluído até 2019. As autoridades agora esperam concluir um sistema de desvio até abril de 2023 e começar a produzir eletricidade em 2 anos. Número 13. Aeroporto de Western, em Sydney. Nas terras abaixo, um aeroporto de 11 bilhões de dólares está tomando forma no oeste de Sydney, no que é rotulado como o maior megaprojeto de terraplanagem da história da Austrália. Milhões de toneladas de rocha escavada já foram despejadas nas fundações do aeroporto e metade do trabalho já está concluído em um terminal que receberá 10 milhões de passageiros. Mais de 4.000 trabalhadores estão participando do desenvolvimento do local do aeroporto, que tem 3 vezes o tamanho do Central Business District de Sydney. Apesar do padrão climático Laninha trazer chuvas torrenciais recordes para Sydney em 2022, a construção do aeroporto continua nos trilhos e está marcada para seu primeiro voo em 2026. Número 12. Aeroporto Internacional de Incheon. À medida que a Austrália progride, um dos aeroportos mais movimentados do mundo está pronto para assumir um papel muito maior nos próximos anos com a reforma de 4 bilhões de dólares. O Aeroporto Internacional de Incheon, da Coreia do Sul, está na fase 4 de uma reforma planejada que o tornará um dos maiores aeroportos do mundo. Grandes acréscimos como a expansão do Terminal 2 darão ao aeroporto a capacidade de atender 106 milhões de passageiros anualmente. A fase final de construção está avançando a todo vapor, com previsão de conclusão em 2024. Número 11. MSG Sphere. Las Vegas, Nevada, se tornará o lar de um novo local de entretenimento dentro da maior esfera do mundo em 2023. A construção do MSG Sphere estava em andamento desde 2019 e a exosfera de aço do local foi concluída em junho. Quando concluída, a MSG Sphere terá mais de 100 metros de altura e 157 metros de largura, tornando-se a maior estrutura esférica do mundo. A esfera deve ser o ponto de referência para a cena de entretenimento de Las Vegas e pode acomodar 20.000 espectadores por vez. A esfera apresenta displays internos e externos maiores que 3 campos de futebol, o que criará uma atmosfera verdadeiramente única. Número 10. Hudson Yards. Hoover, em Nova York. 30 anos de planejamento resultaram na criação do maior empreendimento de Nova York desde o Rockefeller na década de 1930. O bairro de Hudson Yards é equivalente a Flower City Blocks e ocupa uma área anteriormente subdesenvolvida em Manhattan, perto do rio Hudson. A primeira fase do projeto foi inaugurada em 2019 e até agora viu o surgimento de 4 arranha-céus, prédios residenciais e uma atraente instalação de arte chamada The Vessel. Hudson Yards já abriga alguns dos maiores conglomerados, incluindo a HBO, CNN, BlackRock, Disney e Meta. O trabalho continua na segunda parte do projeto, que incluirá 3.000 unidades residenciais, uma escola pública e centenas de unidades de aluguel de baixo custo. A segunda fase está planejada para ser concluída em 2024, elevando o custo total do projeto para 25 bilhões de dólares. Número 9. Frankfurt 4. Frankfurt emergiu nos últimos anos como a capital dos arranha-céus da Europa, com mais de 50 arranha-céus atualmente em andamento para a cidade. Um desses edifícios significativos é o projeto Frankfurt 4, um complexo de 4 arranha-céus concluído em 2023. A Torre 1 será o mais alto dos 4 arranha-céus, atingindo 233 metros de altura, enquanto os outros 3 ultrapassarão 100 metros de altura. O Frankfurt 4 está estruturado e será inaugurado até o final do ano. No entanto, este é apenas o começo do boom de arranha-céus de Frankfurt, já que o Frankfurt 4 logo será seguido por prédios mais altos, incluindo a Torre do Milênio, com 288 metros de altura, que deve ser inaugurada nos próximos 2 anos. Número 8. Torre icônica. 2023 é o ano de conclusão para mais um arranha-céu recorde na forma da Iconic Tower Egypt.
o edifício mais alto da África e também o primeiro arranha-céu super tall do continente, com uma altura de 393 metros. A construção da torre icônica foi incrivelmente rápida, com a estrutura maciça sendo concluída em menos de 5 anos, apesar dos desafios da pandemia. Com conclusão prevista até meados deste ano, a torre icônica servirá como a peça central da nova capital administrativa do Egito. Número 7. Rail Báltica. Ao entrar no novo ano, a Europa espera intensificar a construção de vários megaprojetos importantes de transportes. Um deles é a Rail Báltica, o maior projeto de infraestrutura da Europa Oriental. A Europa já é considerada a região mais integrada do mundo e a Rail Báltica é mais um passo nessa direção, pois visa integrar os 5 estados bálticos na rede ferroviária europeia. Ao longo de 10 anos, o projeto construirá 870 quilômetros de linha férrea através da Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia. A construção incluirá 7 estações de passageiros e trens de carga capazes de operar a velocidades máximas de 234 km por hora. A maior parte do financiamento do projeto de 6 bilhões de dólares será assumida pela União Europeia, uma vez que assume grande importância para todo o continente. Número 6. Fehmarn Belt Tunnel. A conectividade europeia do Fehmarn Belt Tunnel está planejada para crescer ainda mais com o comissionamento de um túnel submerso de 18 km de extensão no Mar Báltico. O Fehmarn Belt Tunnel foi projetado como uma alternativa ao serviço de balsa entre a ilha alemã de Fehmarn e a ilha dinamarquesa de Lolland. Assim que o túnel for inaugurado, a viagem de balsa de 45 minutos será reduzida para menos de 10 minutos de trem ou carro. O túnel será construído imergindo seções pré-construídas no túnel de 40 metros abaixo do fundo do mar. Essas seções serão então movidas por barcaças e guindastes. O orçamento de construção de um dos maiores projetos de infraestrutura da Europa é superior a 7 bilhões de dólares e será concluído até 2029. Número 5. Túnel da Base do Brenner. O próximo da lista é outro projeto de túnel europeu, que também é um dos túneis mais longos do mundo. O túnel de base do Brenner, com 64 km de extensão, passará sob os Alpes e conectará a Itália e a Alemanha via Áustria. A rede ferroviária do Brenner conecta a Itália com o norte da Europa por mais de 150 anos. No entanto, uma elevação de 1.370 metros e um gradiente de inclinação de 26% significa que a viagem pela região é relativamente lenta, com velocidades nunca superiores a 70 km por hora. O túnel de base do Brenner oferece uma solução, pois é construído a uma altitude de apenas 790 metros com altas velocidades de deslocamento chegando a 200 km por hora. Entrando no novo ano, o trabalho de escavação em 2/3 do projeto do túnel está concluída. A maior parte da escavação do túnel está sendo realizada usando máquinas gigantes de perfuração de túneis. No entanto, os TBMs podem ficar presos nas zonas de falha, então parte do túnel será feito por meio de perfuração e detonação tradicionais. O custo estimado do projeto é superior a 10 bilhões de dólares, e após a conclusão do túnel até 2025, a rede ferroviária levará mais 7 anos para ser inaugurada. Número 4. Flamanville 3. Além de novos arranha-céus e megaprojetos de trânsito, a Europa também está acelerando o trabalho em megaprojetos de energia nuclear para atender às crescentes necessidades energéticas da população. A empresa estatal de energia da França, a EDF, está trabalhando em um reator nuclear mais poderoso e duradouro para substituir sua frota envelhecida e impulsionar as exportações nucleares francesas. O projeto Flamanville 3 EPR, no entanto, tem mais de uma década atrasado em relação ao cronograma original e significativamente acima do orçamento. A construção do projeto de 3 bilhões de dólares começou na Normandia em 2007 e era esperado para iniciar as operações em 2013. No entanto, uma série de atrasos onerosos elevou o custo a 14 bilhões de dólares. Foi anunciado no início de 2022 que o projeto foi adiado até o final de 2023 devido a soldas defeituosas. Porém, o trabalho de reparo agora também está atrasado. À luz dos últimos desenvolvimentos, a fábrica de Flamanville
não começará a produzir energia elétrica até o primeiro semestre de 2024. Apesar dos atrasos, o projeto é visto como essencial para o futuro da França, pois um reator totalmente operacional produzirá energia suficiente para iluminar uma cidade como Paris por um ano. Número 3. Ponto C de Hinkley. Atrasos não estão afetando apenas a França, como uma usina nuclear na Grã-Bretanha também foi atingida por anos de atrasos e custos excessivos. Hinkley Point C é visto como um megaprojeto crítico para o futuro da Grã-Bretanha, com o país precisando estabilizar sua produção de energia após a guerra na Ucrânia e uma frota de usinas de energia que está se aposentando. Espera-se que o HPC entregue 7% das necessidades de energia limpa do Reino Unido para as próximas 6 décadas. Ele é projetado para fornecer energia suficiente para alimentar 6 milhões de casas. No entanto, a nova central nuclear só entrará em funcionamento em 2027, e as estimativas de custos aumentaram de 20 para 30 bilhões de dólares nos últimos 7 anos. Número 2. ARA. Os reatores nucleares ARA de hoje são vistos como fontes essenciais de energia, mas planos já estão em andamento para alterar radicalmente a maneira como gerar energia nuclear. Cientistas de todo o mundo estão trabalhando na criação de uma reação de fusão que gerará mais energia que os reatores de fissão atuais, sem produzir qualquer efeito estufa e com uma radioatividade significativamente mais baixa e, sobretudo, mais curta. Para tornar isso possível, várias abordagens diferentes estão sendo testadas, e um deles é o Reator Experimental Termonuclear Internacional de 22 bilhões de dólares, ou abreviado ARA. O megaprojeto internacional está em andamento no sul da França. A União Europeia está pegando metade da construção, enquanto o restante será dividido igualmente entre China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Rússia e Estados Unidos. 2022 foi um grande ano para o ARA, pois cientistas na China, a UAE e os Estados Unidos alcançaram grandes avanços na fusão. Recentemente, cientistas da Califórnia realizaram com sucesso a primeira reação de fusão nuclear, resultando em um ganho líquido de energia. Enquanto isso, o projeto de energia de fusão JET no Reino Unido quebrou um recorde de produção de energia de 24 anos por fusão nuclear. Cientistas chineses também contribuíram de forma importante ao fabricar os principais componentes de um protótipo em tamanho real do primeiro painel de parede com fluxo de calor aprimorado. O painel, que pode suportar uma temperatura de íons de plasma de superfície 10 vezes mais quentes que o Sol real, é considerado o componente central mais crítico do reator. Embora o ARA é apenas um reator experimental, ainda há muito o que se animar, porque uma vez que o conceito pode ser comprovado, pode haver um método completamente novo de geração de energia. Número 1. Nova Rota da Seda. A colossal iniciativa Belt Road da China continuará a alcançar novos marcos ao se aproximar do 10º aniversário do projeto em 2023. O corredor econômico China-Paquistão, de 62 bilhões de dólares, é considerado o projeto principal da BRIC, e este ano verá a conclusão do Aeroporto Internacional de Gwadar, no Paquistão. Uma atualização de 6 bilhões de dólares em uma ferrovia de 1.600 quilômetros entre Karachi e Peshawar também está em obras, que permitirão que os trens dobrem suas velocidades de até 160 km por hora. O Paquistão não é o único envolvido nos planos da China. Com investimentos de mais de 150 bilhões de dólares, a China assinou acordos com 149 países e 32 organizações internacionais para fazer parte da iniciativa Belt Road. A nova Rota da Seda da China é vista no Ocidente não apenas como um empreendimento econômico, mas estratégico. Os países que convidam oportunidades de investimento da China são constantemente alertados sobre uma armadilha da dívida, e os apelos por transparência estão ficando cada vez mais altos. No entanto, a China está adicionando mais entidades à sua carteira de investimentos e atualmente é o investidor global número 1 por uma margem. 2023 está prestes a ser um ano emocionante para alguns megaprojetos massivos. Você conhece outros projetos em andamento neste ano? E qual desses projetos você acha mais importante? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo,
Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no Videodocs. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.